Graça e paz em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, eu gostaria de deixar aqui uma breve reflexão para o seu coração, para que Deus pudesse usar esse momento para ser um momento abençoador na sua vida. Então preste atenção na leitura da palavra e depois nas aplicações para as nossas vidas. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se és o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Irmãos, nós temos essa passagem que ela é muito conhecida e é uma passagem que nós podemos aprender algumas lições. Eu queria deixar pelo menos 2 lições aqui, breves, para que você pudesse refletir diante desse momento tenebroso que estamos vivendo, que é essa tempestade, não de uma chuva forte, não de um vento forte, mas de um vírus que está assustando todo mundo, um vírus que está já contaminando o mundo todo. Várias pessoas do mundo todo já estão contaminadas e tudo ainda indica que tem muita coisa ruim para acontecer. Então, diante de uma grande tempestade como essa, que é o vírus, coronavírus, nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus e para aquilo que a palavra de Deus nos ensina em momentos de tempestades. E aqui podemos tirar várias lições, eu quero deixar 2. A primeira lição é que foi o próprio Senhor Jesus quem conduziu os discípulos para essa tempestade. E o que significa? Significa que Deus é soberano em cada tempestade, em cada luta, em cada dificuldade que nós passamos, de uma forma ou de outra. Há um Deus controlando, há um Deus soberano sobre todas as coisas. E é interessante que o Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 11, Jesus mesmo, pregando o sermão o escatológico, o seu último sermão, ele diz: haverá grandes terremotos, epidemias, fome, guerras, mas usa a palavra epidemias. E é justamente, coronavírus é mais uma das epidemias. Não é a primeira e nem é a última. Muitas outras provavelmente virão. Essa tem vindo e tem vindo com muita força, mas nós nunca podemos esquecer. Não esqueça, em nome de Jesus, Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre essa epidemia coronavírus. E nós temos que olhar para Jesus e entender que Ele, que de uma forma ou de outra está permitindo que isso aconteça, Ele é quem vai sustentar a nossa vida também. Então a segunda lição é que aprendemos com esse texto. A primeira é que nós devemos entender que Deus é soberano. A segunda é que toda e qualquer tempestade que Deus envia ou que Deus permite tem como objetivo fortalecer a nossa fé. Tem como objetivo fazer com que a gente possa olhar só para Deus, olhar só para Jesus e fazer com que o nosso coração possa ter toda a confiança nele. E é interessante que Pedro, por 2 vezes aqui, diz que os discípulos tiveram medo. Mas em todo esse medo, eles estavam próximos de Jesus e literalmente a gente percebe Jesus
que andou por sobre as águas, que fez Pedro andar por sobre as águas, e Pedro também num determinado momento olhou para a tempestade, o medo tomou conta do coração dele, mas ele clamou por Jesus e Jesus literalmente o socorreu, e esse é o mesmo Jesus que está para nos socorrer em meio a essa tempestade do coronavírus. Então é preciso que a gente tenha a nossa confiança no Senhor, entendendo que todas as coisas estão debaixo da sua vontade soberana, mas é preciso que a gente possa entender que esse momento de luta, de tempestade, é um momento para que o nosso coração seja trabalhado, para que a nossa alma possa aprender a confiar, a esperar e sermos pessoas que, de fato, possa depender mais de Deus. A gente acha muitas vezes, quando as coisas estão boas, que tudo está no nosso controle. Na verdade, nunca nada esteve no nosso controle. Mas quando as tempestades vêm, é um ótimo momento para aprendermos que nós precisamos aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. Então, diante dessa grande tempestade que é o coronavírus, eu quero desafiar você a continuar olhando para Jesus. E se você não tem olhado para Jesus, olhe para Jesus, que Ele é o único Senhor e Salvador. E em segundo lugar, continue olhando em oração. Somos desafiados a orar diariamente, a buscar a presença de Deus. É interessante que o apóstolo Pedro, ele diz, 1 Pedro 5, versos 7 e 8, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, lance toda ou qualquer tipo de ansiedade, de medo, que frequentemente virá sobre o seu coração, lance sobre o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, porque Ele é poderoso para cuidar do seu coração, da sua mente, da sua proteção. Ore pedindo a sua proteção, proteção da sua família, proteção dos seus amigos, da igreja. Ore pedindo a proteção da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Ore pedindo para que Deus possa levantar pessoas, para que possa promover uma cura para esse vírus. Ore para que Deus possa também abençoar aqueles que já foram contaminados e poder livrar da morte. Ore para que Deus possa abençoar de forma geral o nosso mundo e novamente trazer a paz e a segurança, a alegria, a esperança aos corações de todos aqueles que estão abatidos. Em nome de Jesus, Deus abençoe.